No dia 26 de abril de 1986, o mundo presenciou o que viria a ser o pior desastre nuclear de toda a história. E o mais impressionante, não foi um ato de guerra, não foi um desastre natural. Foi um evento catastrófico que nasceu da própria tecnologia humana, lá na usina nuclear de Chernobyl. Para a gente ter uma ideia da escala disso, basta pensar nesse número, 400 vezes. É isso mesmo, a explosão em Chernobyl liberou simplesmente 400 vezes mais material radioativo do que a bomba que devastou Hiroshima. Foi algo que marcou o planeta para sempre. E acredite, tudo começou com um teste que deveria ser de rotina. A ironia é que a catástrofe não começou com uma falha inesperada, mas sim com um teste de segurança planejado. O reator 4 ia ser desligado para manutenção de qualquer forma e os engenheiros pensaram, bom, vamos aproveitar para fazer um experimento. Essa linha do tempo é assustadora, porque ela mostra como uma série de pequenas decisões acabou criando uma reação em cadeia fatal. O teste, que era para ter sido feito pelo turno do dia, foi adiado por quase 11 horas. E o que aconteceu com isso? Um reator que já estava instável foi parar nas mãos de uma equipe noturna totalmente despreparada. E para piorar, o sistema de resfriamento de emergência já estava desligado. Aí, para poder continuar com o teste, eles simplesmente ignoraram outros sistemas de segurança, operando o reator no estado perigosíssimo que ninguém tinha previsto. E foi exatamente aí que o erro humano encontrou um segredo catastrófico que existia no projeto do reator. A tentativa de evitar o desastre foi, na verdade, o que causou tudo. O coração do problema era esse tipo de reator, o RBMK. Era muito comum na União Soviética, mas ele tinha uma característica perigosa e que era mantida em segredo. Em baixos níveis de energia, que eram justamente as condições do teste, ele se tornava completamente imprevisível e podia ter picos de potência absurdos. Então, o ponto crucial é que o próprio sistema que deveria salvar o reator foi o que destruiu tudo. É como se a pessoa pisasse no freio e o carro acelerasse com tudo. Quando o botão de emergência AZ5 foi apertado, as hastes de controle começaram a descer, mas as pontas delas eram feitas de grafite. Por um instante, em vez de diminuir a reação, o grafite intensificou ela de forma brutal lá no fundo do núcleo. Isso causou um pico de energia tão gigantesco que o reator literalmente explodiu. Com o reator 4 completamente aberto, exposto à atmosfera, o que era um desastre local virou muito rápido um pesadelo global. Os primeiros que chegaram lá, os bombeiros, eles não faziam a menor ideia do que estavam enfrentando. Para eles era um incêndio. Mas eles estavam lutando contra um inimigo invisível e mortal. Eles caminhavam sobre os destroços do núcleo do reator sem saber que estavam recebendo doses letais de radiação. E enquanto esses primeiros heróis lutavam e morriam, o governo soviético tentava esconder a verdade do mundo. Por 2 dias, um silêncio total. A verdade só veio à tona porque cientistas na Suécia, a mais de 1.000 quilômetros de distância, detectaram essa nuvem radioativa e soaram o alarme internacional. Foi só aí que a evacuação da cidade de Pripyat começou. 36 horas tarde demais. E isso mostra como um acidente nuclear não respeita fronteiras. A pluma radioativa viajou com os ventos, contaminando áreas gigantescas da Europa e sendo detectada em todo o hemisfério norte. Com o reator queimando, liberando veneno no ar, era preciso uma tarefa monumental e mortal para conter aquele desastre. Uma tarefa que exigiu um sacrifício humano numa escala que é quase impossível de imaginar. 600.000 pessoas. Esse é um número estimado de liquidadores. Eram soldados, mineiros, cientistas, civis, gente convocada de toda a União Soviética para o trabalho de limpeza. Muitos deles nem sabiam dos riscos. Foram motivados pelo patriotismo ou pela promessa de um bom salário. Eles foram enviados para o lugar mais perigoso do planeta para realizar missões que eram, basicamente, suicidas. As tarefas eram inacreditáveis. Pilotos voando no meio da fumaça radioativa para jogar materiais de contenção. Mineiros cavando túneis embaixo do núcleo derretido para evitar uma segunda explosão. E no telhado, os chamados biorobôs, que eram pessoas, corriam para limpar os detritos, recebendo em segundos a dose de radiação de uma vida inteira. O sacrifício deles evitou uma catástrofe ainda maior. Bem, o fogo foi contido, o reator foi selado, mas as consequências de Chernobyl, essas a gente sente até hoje. É um legado que vai se estender por muitas e muitas gerações. O impacto ambiental foi devastador. Olhando para este gráfico, dá para ver a porcentagem de território que foi contaminado. A vizinha Belarus sofreu o pior golpe, de longe.
quase um quarto do seu território foi afetado. É uma perda gigantesca de terras agrícolas e de florestas. E o verdadeiro custo humano? Talvez a gente nunca saiba de verdade. As estimativas oficiais falam em umas 50 mortes diretas e até 4.000 por câncer a longo prazo. Só que outros estudos sugerem que o número de mortes por doenças ligadas à radiação pode chegar a dezenas de milhares. Isso faz com que esse seja um dos pontos mais debatidos do desastre até hoje. Hoje, a zona de exclusão de Chernobyl é um monumento assustador ao desastre. Cidades como Pripyat são cidades fantasma, onde o tempo simplesmente parou em 1986. E a natureza, agora livre da interferência humana, retomou todo aquele espaço, criando um santuário paradoxal e ainda radioativo. No fim das contas, Chernobyl nos força a encarar uma pergunta muito difícil. O custo não está só nas vidas perdidas na hora, mas nas doenças que continuam, na terra que não pode ser cultivada, nas casas que nunca mais poderão ser habitadas e, claro, na desconfiança que fica. É um lembrete sombrio do poder que a gente controla e do preço que se paga quando esse poder foge do nosso controle.